Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, mais uma mensagem da Palavra de Deus, sabendo que a Palavra de Deus ela se renova todas as manhãs e ainda que nós pregássemos sempre o mesmo versículo, teria significados espirituais diferentes. Porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, tem significado espiritual. E a palavra de hoje nós vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 3. Nós vamos começar no versículo 1, porque bem contextualizado, fica ainda melhor para entender a palavra. O assunto hoje é o novo nascimento. E a pergunta é a seguinte: você já nasceu de novo? Porque o filho que não é nascido não é filho, não existe. Se ele não nasceu, ele não existe. Se ele não existe, então ele não tem herança, ele não viu a luz, ele não viu a vida, porque ele não nasceu. E assim como tem o nascimento físico, o nascimento biológico, tem também o nascimento espiritual. Nós vamos aprender na palavra do Senhor Jesus com um certo fariseu chamado Nicodemos, capítulo 3, versículos de 1 a seguir, para entendermos a palavra que Jesus ensinou para Nicodemos na mensagem de hoje. O texto santo diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este era príncipe dos judeus. E ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nós temos aqui, então, um grande desafio pela frente. O desafio é nascer de novo. Imagine você que um homem religioso como Nicodemos, príncipe do judeu, doutor da lei, conhecendo todo o ritual mosaico, né, do culto mosaico, sabendo tudo sobre o templo, sabendo tudo sobre os sacrifícios que era oferecido a Deus para o pecado, para perdoar o pecado do homem, e ele não sabia dessa novidade, que ele tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus. É uma coisa muito interessante aqui logo no começo, que quem não nasceu não vê a luz. Quem não nasceu não viu a luz, né? Então, aquele que não é nascido de novo não pode ver a luz, não pode ver o reino de Deus. Agora, eu quero que você pense comigo, um homem que estava ensinando a palavra, convicto, né? Era um arguidor do comportamento humano com relação à lei de Moisés, né? Era ele que fazia cumprir a lei através da sua autoridade, né? E ele não sabia o que era o novo nascimento. Ele ensinava a salvação e não sabia o que era a salvação. Ou será que você é apenas uma pessoa religiosa como era Nicodemos? Se você é uma pessoa demasiadamente religiosa e você fica frustrado, quando alguém diz que você tem que nascer de novo, você confessou seus pecados na beira das águas quando foi batizado? Não.
Então eu te faço uma pergunta: por que Jesus foi batizado com 30 anos de idade? Você sabe responder essa pergunta? Se você não sabe responder essa pergunta, você tem que nascer de novo também. Por quê? Porque você ainda não viu a luz. Você ainda não conhece a salvação. Você ainda não tem conhecimento para se apropriar da salvação que Jesus trouxe ao mundo. E como é isso? Como é isso? Porque toda vez que uma pessoa vai falar de Jesus para você, um protestante, como você diz, ou um cristão protestante, vai falar que você não é salvo, que você precisa ser salva. Uma pessoa que precisa ser salva, precisa conhecer Jesus. Você diz: não, já conheço. Você conhece Jesus, mas você não nasceu de novo. Não sabe o que é o novo nascimento. E você não sabe ainda para que serve o batismo. Então, se você não nasceu de novo, você não viu a luz. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não ande nas trevas. Então, João, quando anunciou Jesus, ele disse: ali estava a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Bom, esse fato de você ficar revoltado, e ficar nervoso, ficar bravo, porque alguém diz que você precisa de salvação, porque você acha que você já é salvo, isso aí é uma prova mais do que suficiente que o inimigo está trabalhando na sua mente, produzindo uma salvação psicológica, tá? Por meio da adoração de um culto que não é oferecido a Deus, porque Deus não recebe o culto contaminado com a idolatria. Deus não recebe o homem que não reconheceu Jesus como seu único caminho, como o único suficiente Salvador para dar-lhe a vida eterna. Tá? Se você fica bravo com isso, eu quero dizer a você que você era como eu antes de eu me converter. Eu nasci na religião, mas eu não conhecia Jesus. Me falavam as mesmas palavras, mas nunca me ensinaram sobre Jesus. A obra que Jesus veio fazer. Jesus é o Salvador por definição. Ponto. Todo mundo sabe. Não, nada disso. Não é todo mundo que sabe que Jesus é o Salvador por definição, não. Jesus é o Salvador para aqueles que o recebem em seus corações, para viver em novidade de vida, deixar a idolatria, aceitar o batismo com o qual ele foi batizado, viver a vida que ele viveu, que ele ensinou. Para esta, ele é o Salvador. Mas não é para todo mundo. Jesus não é o Salvador para quem persegue cristão. Jesus não é o Salvador para quem odeia a Bíblia. Jesus não é o Salvador para quem não o recebe. Jesus não é o Salvador para quem não o conhece. E ele dá aqui todas as coordenadas de como Nicodemos deveria ser salvo. A pergunta, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Ora, como pode uma pessoa mestre da doutrina, ensinador da doutrina, ensinador da Torá, ensinador da Bíblia, do Antigo Testamento, não saber como nascer de novo? Que contradição terrível, né? É esta. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele vai entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? O Senhor disse: não, de forma alguma. Porque se ele entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo, ele vai nascer da carne e do sangue de novo, do pecado. E a salvação é para aquele que nasce do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus está aí, mas você não vê. Você vê só uma religião. Só rituais. Você não vê o poder do reino. Não se cumpre, seja feita a tua vontade, porque você oferece o que você quer, não o que Deus quer. Eu oferecia o que eu queria oferecer, me ensinar a oferecer.
algo divorciado das Escrituras. Quando eu aprendi as Escrituras, quando eu comecei a ler as Escrituras, eu descobri que eu estava perdendo tempo. Aí ele prossegue: se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Olhe para Nicodemos, mestre da sinagoga, e ele não sabia o que era isso. A lei diz assim: se um homem fizer essas coisas, viverá por ela. Mas ele não estava fazendo. Ele não estava fazendo porque ele não estava entendendo o que ele estava oferecendo a Deus. Bom, Jesus fala: o que nasce do Espírito é como um vento. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, vem como um vento, sopra nos seus ouvidos e você ouve a sua voz. Eu estou falando com você aqui agora e o Espírito de Deus está soprando nos seus ouvidos e muita coisa você está rejeitando. Você está ouvindo a voz dele, mas muita coisa você está rejeitando. Porque você não sabe de onde vem, tá? Você não sabe de onde vem. Mas se você crer em Jesus Cristo, você vai saber de onde vem. Você vai saber que vem do Espírito de Deus. Jesus prossegue ensinando sobre a salvação. E ele disse a Nicodemos: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda isso. Nicodemos, como mestre dos judeus, sabia muito bem por que Moisés levantou a serpente no deserto. Veja isso. Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo não morresse quando fosse picado pelo veneno da serpente. Nicodemos não entendia que todo homem que nasce e vem ao mundo foi picado pelo veneno do pecado. E o pecado gerou a morte em todos os homens. Agora, se morreu, tem que nascer de novo. Era isso que Jesus estava ensinando? Se todos pecaram e foram destituídos do reino de Deus, agora só pode entrar de novo no reino de Deus e ver o reino de Deus se nascer de novo. E essa é a grande lição para mim, é a grande lição para você, que Jesus está ensinando para Nicodemos aqui no capítulo 3 do Evangelho de São João. Então Jesus faz a grande pergunta: você crê nisso? Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E quem crer nele não será condenado. Aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. E como todo condenado tem que ouvir a sua condenação, o juiz pede para se colocar de pé para ouvir a sua condenação. Então, olha Jesus dando para Nicodemos o motivo da sua condenação. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí está a grande questão. Aí está o motivo da raiva, o motivo da ira, quando alguém começa a pregar a salvação e alguém fica nervoso, fica bravo, dizendo: só você que está salvo, só vocês que estão certos. Não, meu amigo, não, nada disso. Nós queremos compartilhar com você a salvação que Jesus trouxe ao mundo através da sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Queremos compartilhar isso com você. Mas o próprio texto sagrado que Jesus falou diz que aquele que faz o mal
Ou seja, aquele que faz de maneira errada, que faz mal, ele aborrece a luz. Ele aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha como é ruim ser reprovado, como é ruim ser reprovada. Como alguém rejeita a palavra de Deus para afirmar uma convicção divorciada do significado profundo das Sagradas Escrituras. E Nicodemos era um daqueles que foi ter com Jesus de noite, aquele que foi ter com Jesus de noite, e que também se converteu ao Senhor Jesus e recebeu a salvação eterna que está no Filho de Deus. Então, assim como Nicodemos recebeu a salvação eterna, crendo no Santo Evangelho, crendo na mensagem do Senhor Jesus, todos nós, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, poderão também alcançar a salvação. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe as nossas vidas, e que cada um de nós possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça e a paz seja com você, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.